Boa noite, amados irmãos, irmãs. Privilégio estarmos juntos mais uma vez nessa noite para darmos sequência a esse treinamento. Gratos ao Senhor por essa porta, né, que Deus tempo, né? Nós louvamos ao Senhor porque Ele tem colocado nas nossas mãos aí essas ferramentas e tem movido aí os corações da nossa liderança para estar de fato preocupada, né, em investir nos líderes, investir nas igrejas locais, né, para que, de fato, cada igreja local possa estar comprometida com a grande comissão. Né? Esse é o nosso anseio, né, que possamos, de fato, multiplicar, né, aquilo que nós temos recebido aí nessas semanas, nesse treinamento. Ainda há muita coisa para acontecer, né? Graças a Deus, porque temos grandes expectativas, né, daquilo que Deus vai continuar fazendo. Ele já tem feito grandes coisas, tem mobilizado aí a liderança no Brasil, né? Muitas igrejas aqui representadas, muitas regiões, né, nesse país continental, e é um grande desafio quando a gente pensa em treinamento, né? Mas o nosso Deus é um Deus sábio, e nesse tempo aí ele abriu essa oportunidade, dessa ferramenta de alcançar tanta gente, né? E o nosso coração se alegra, então, na presença do Senhor. Vamos continuar, então, seguindo aí nesse material precioso, Projeto Videira, cultivando uma cultura de discipulado. Eu vou aqui colocar na tela aqui os slides. Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos entrar na quarta convicção, né? Os irmãos sabem que na primeira parte desse material os autores se dedicaram a tratar das convicções bíblicas, né, que nos levam a refletir sobre o discipulado, o fundamento do ministério cristão, do ministério de cada discípulo de Jesus e da liderança da igreja. Então, eles se preocuparam, nessa primeira parte do material, lançar os fundamentos bíblicos. Né? Os irmãos já têm visto aí as convicções anteriores e hoje nós estamos chegando na quarta e depois a quinta convicção, né? Então, a quarta convicção é quem faz discípulo, né? Os irmãos já viram o que é um discípulo e agora a gente vai estar refletindo sobre quem faz discípulo, a convicção de número 4. Eles começam dizendo que a pregação apostólica foi o instrumento usado por Deus para a realização da sua obra no Novo Testamento. Eu queria convidar você a abrir em Atos, capítulo 14. Esse é um dos textos em que nós percebemos essa preocupação apostólica, né? Esse compromisso dos apóstolos em levar o evangelho, e enquanto eles faziam isso, discípulos de Jesus eram feitos. Atos 14, no verso 21, a palavra nos fala, já aqui no ministério de Paulo, né? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Percebam, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Não se faz discípulo sem a pregação do evangelho, né? Esse é o coração do discipulado, da ordem da grande comissão, e certamente a pregação apostólica foi o instrumento usado por Deus, né? A gente percebe o compromisso dos apóstolos de Cristo em levar a palavra, em plantarem igrejas, né? Fazendo novos discípulos. Se nós continuarmos lendo o texto de Atos 14, a preocupação na sequência de encorajar os discípulos, de deixar líderes locais para que continuassem discipulando e cuidando desses discípulos, mas sempre com a pregação, né? A pregação apostólica. Obviamente que a pregação apostólica é a doutrina que eles receberam, o ensinamento que eles receberam do Senhor Jesus, né? A gente percebe lá em Atos 2, depois do sermão de Pedro, né? Lá no dia de Pentecostes, quando houve um acréscimo de 3.000 pessoas depois daquela pregação, e na sequência do texto, no final do texto, a partir do versículo 42, nós temos ali uma informação importante, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento, né, na pregação que os apóstolos receberam de Jesus e instruíram a igreja, né?
essa pregação apostólica foi e ainda precisa ser mantida por intermédio da pregação dos pastores e professores vocacionados para essa tarefa nos dias pós-Novo Testamento. É o nosso desafio hoje, como líderes cristãos, de continuarmos pregando a sã doutrina, pregando o evangelho do Senhor Jesus com fidelidade, centrado na obra de Cristo e na pessoa do Senhor Jesus. Mas os autores dizem que, além da pregação dos apóstolos e dos pregadores hoje, pastores, mestres, né, não são a única forma de proclamação do evangelho, né? O crescimento do evangelho acontece quando cada indivíduo, cada discípulo se torna uma testemunha, expandindo aquilo que aprendeu com a pregação de ontem e de hoje. Eu creio que esse é o grande desafio nosso, né, como líderes, como pregadores, como pastores, como mestres, né? Se você lidera um pequeno grupo, se você lidera uma classe de escola de estudo bíblico, né? Ou se você prega do púlpito da igreja, eu tenho sempre esse pensamento, essa preocupação, né, com o que vai acontecer a partir de amanhã, né? A gente está lá na igreja no domingo, ou seu pequeno grupo reunido, ou seu grupo da escola bíblica, e amanhã, né? Quando o nosso povo, o povo de Deus, está espalhado estrategicamente pelo Senhor, no comércio, na indústria, na escola, na universidade, a sequência, ou qual vai ser a consequência daquilo que o povo de Deus recebeu, né? Qual é a instrução que foi ministrada do púlpito, ou no pequeno grupo, ou na escola dominical, né? Esse livro, esse projeto nos fala sobre isso, né? O desafio de que haja uma cultura de discipulado, né? Em que cada membro do corpo de Cristo tem esse compromisso de ser alguém que leva essa mensagem, né? Obviamente, eles começam falando da pregação apostólica, da herança que nós recebemos, eles falam da importância da pregação nos púlpitos nos nossos dias, mas eles chegam, obviamente, a cada discípulo de Jesus, a cada membro do corpo de Cristo como uma testemunha, né? Nos lembramos de Atos 1:8, quando o Senhor fez de cada um de nós suas testemunhas, testemunhas de Cristo, né? Testemunhas do poder transformador do Evangelho de Jesus. Na sequência, irmãos, eles vão apresentar 3 pressupostos que são muito importantes para nós considerarmos nessa questão da cultura do discipulado, em que toda a comunidade cristã está envolvida, né, no desafio de levar a mensagem do Evangelho para que discípulos sejam feitos, conforme nós lemos aqui em Atos 14:21. Eles pregavam o Evangelho e discípulos eram feitos, né? Essa associação aí que diz respeito a cada um de nós. Então, o primeiro pressuposto importante, falar a palavra de Deus aos outros para a salvação e encorajamento é um componente esperado e necessário da vida cristã normal. Uma cultura saudável de igreja é aquela em que uma ampla variedade de ministérios da palavra é exercida por uma proporção cada vez maior de membros. Então, aqui está um caminho, né, que, do ponto de vista bíblico, neotestamentário, é um caminho natural, né? Mas, infelizmente, se nós olharmos para a realidade das igrejas locais, a gente vai constatar que isso não tem sido um caminho natural, né? Quando a gente pensa em evangelização, quando a gente pensa em discipulado, ainda há algumas incompreensões sobre esse tema. Algumas pessoas acham que essa é uma tarefa da liderança da igreja, essa é uma tarefa daqueles que fizeram algum curso teológico, né? Somente essas pessoas estão habilitadas para isso, né? Então, esse caminho, né, que ele chama de uma cultura saudável de igreja, né, em que todas as pessoas estão envolvidas, cada vez uma proporção cada vez maior de membros, de discípulos estão comprometidas com esse levar a palavra e fazer discípulos, para nós ainda é um desafio, né? Eu creio que esse é um dos propósitos do Senhor de tratar conosco aqui nesse treinamento, né? Para que haja uma maior
o maior envolvimento, né, da igreja local, dos membros local, com essa tarefa que é a principal, né? A nossa tarefa principal é fazer discípulo, ser e fazer discípulo de Jesus, né? Às vezes nós até consideramos, eles dizem isso no material, né? Consideramos a questão do sacerdócio universal de todos os crentes, nós falamos isso com naturalidade na igreja, nós admitimos que cada membro do corpo de Cristo, e cremos biblicamente, que cada um tem um dom espiritual, né? Nós podemos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo fala que cada um, né? Cada um exercendo o seu dom para o crescimento do corpo. Nós vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, né? Cada um sirva conforme o dom que recebeu. Nós não temos dúvidas de que os membros da igreja, os membros do corpo de Cristo têm dons espirituais. Mas a questão é como isso se aplica na questão da evangelização e do discipulado, né? Às vezes nós achamos que o sacerdócio universal se aplica a alguém fazer alguma tarefa na igreja, né? Alguma tarefa administrativa que tem a sua importância, a gente tem falado sobre a treliça e a videira, né? Mas o que está em foco aqui, irmãos, é o desafio de cada membro do corpo de Cristo levar a mensagem do Evangelho, estar preparado, habilitado para levar essa palavra e, ao mesmo tempo, na sequência, né? Dentro do mesmo contexto, fazer discípulo de Jesus. É nesse ponto que nós precisamos nos concentrar, né? Uma coisa nós admitimos, cada membro da igreja tem um dom, né? Porque faz parte do corpo, ao nascermos de novo, fomos inseridos no corpo, e por sermos membros do corpo, temos uma função, temos um dom. O dom é uma habilidade espiritual para atuarmos, né? Para fazermos aquilo na obra de Deus que naturalmente nós não faríamos. Nós não temos crise em confiar nisso. Mas a questão é como desenvolver uma cultura de evangelização e de discipulado como um caminho natural para toda a comunidade cristã. Então, é sobre isso que esse material vai nos desafiar, né? Segundo pressuposto que eles colocam, muito importante, né? A pregação expositiva no púlpito está vitalmente conectada à igreja expositiva. O púlpito alimenta, regula, prepara e constrói uma igreja expositiva na qual a palavra é ministrada em muitos níveis e muitas formas pela congregação. Então, ele fala de um púlpito expositivo e de uma igreja expositiva. Essa conexão com a segunda-feira, com a terça-feira, com o dia a dia, né? Com essa consciência de missão que todo membro do corpo de Cristo precisa ter. Não só a liderança da igreja, a liderança, na verdade, especialmente quando nós olhamos para Efésios capítulo 4, para aqueles dons ali da palavra, e nós vamos perceber qual é a finalidade do Senhor de levantar na igreja o ministério da palavra, né? Para preparar os santos para a obra do ministério. E a obra do ministério tem a ver com a evangelização e o discipulado, né? Com essa consciência de missão. E aí os autores vão trabalhar a pregação expositiva, a exposição da palavra, do verdadeiro evangelho de Jesus, semanalmente, em cada oportunidade, não só do púlpito, do culto de domingo, que eles vão tratar como algo muito importante, como uma ferramenta absolutamente importante, mas em todas as esferas da igreja, do ministério da igreja, onde a palavra é ensinada, o foco é preparar os santos para a obra do ministério, né? E um terceiro pressuposto importante, né, é a resposta, né, a essa pergunta: quem é que faz discípulos? E podemos responder, né, da seguinte maneira: por sua pregação, treinamento e exemplo, pastores preparam todo cristão para ser aprendiz de Cristo, que ajuda os outros a aprenderem a Cristo. Essa expressão aprender a Cristo é uma expressão que vem lá de Efésios capítulo 4, né, o discipulado, né? É aprender uma pessoa, não só aprender informações, mas é aprender uma pessoa, é receber a Cristo, é a vida de Cristo nas nossas vidas. Na sequência, nós temos aqui alguns slides focando alguns textos bíblicos, né, e o processo aí de aprendizado ou de aprendizagem de alguns personagens, né, e nós vamos perceber alguns elementos que vão se repetir
nesses textos, né? Os textos já são conhecidos dos irmãos, eu vou avançar um pouquinho para já a parte do comentário, né? O primeiro texto é Lucas capítulo 10, é um texto que nos fala da visita, podemos dizer assim, do momento em que Jesus, um dos momentos em que Jesus esteve na casa de Marta, Maria e de Lázaro. Os irmãos conhecem bem a história, e nós temos aqui duas reações, né, das duas irmãs em relação à presença de Jesus. Nós temos Marta preocupada no servir, né, e obviamente Jesus não chegou ali sozinho, ele chegou com os seus apóstolos, então ela queria, de fato, servi-los bem, né? E enquanto nós temos Maria, que tomou uma outra postura, né, de estar ali assentada, dependendo da sua versão aí, quedada, né, aos pés do Senhor Jesus, a ouvir-lhe os ensinamentos, né? E aí a palavra vai nos mostrar essa diferença, né? No verso 39, né, sua irmã chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra, ouvia-lhe os seus ensinamentos. Então, nós temos aqui 3 perguntas: quais são os personagens centrais, qual é a condição espiritual e qual é a causa do crescimento, né? Então, nós temos aí os personagens, né? Jesus, Marta e Maria. Temos a diferença das duas: Marta, hospitaleira, serva, ansiosa, distraída; Maria, uma postura de aluna, disposta a aprender, tempo dedicado a ouvir os ensinamentos de Jesus. E a causa do crescimento de Maria, né? Palavra de Jesus, relacionamento, ensino e pregação. Então, nesse texto e nos 2 próximos textos que os irmãos vão acompanhar, nós vamos ver sempre esses elementos se repetindo, né? Relacionamento, ensino, a palavra, como instrumentos de crescimento. Texto de Atos, da mesma forma, né? A passagem lá de Filipe. Filipe está vivendo aquele momento glorioso em Samaria, há um avivamento em Samaria, pessoas são libertas, vidas são transformadas pelo poder do Espírito Santo, e, de repente, o Senhor o tira daquele movimento lá de Samaria e o leva para o deserto para se aproximar de uma pessoa, né? A gente percebe que a soberania de Deus, como é que Deus trata com o seu povo, né, em relação à sua obra, né? E a gente precisa estar sensível à voz de Deus, aberto à direção do Espírito Santo. E Filipe faz isso, né? Ele ouve a voz de Deus, que disse a ele no verso 29 para que ele se aproximasse, né, daquele etíope, né? E ele então se aproxima daquela carruagem. Filipe ouve ali, percebe que aquele homem está lendo a Escritura e faz a pergunta, né? Entendes o que estás lendo? Versículo 30. Então, a gente percebe aqui uma aproximação. Nós percebemos aqui o início de um relacionamento, né? E ele responde a Filipe, né, o etíope: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. E aí, irmãos, ele está lendo a passagem de Isaías 53. A Escritura, a palavra de Deus nos diz que Filipe era evangelista, né? Evangelista é aquela pessoa que consegue, né? É lógico que o chamado para evangelização é para todo o corpo de Cristo, para todos nós, mas o evangelista é alguém que consegue transformar em qualquer assunto em uma oportunidade de evangelização, né? Eu brinco que o evangelista é aquela pessoa que você pergunta para ele que horas são, ele fala assim: é a hora de você se converter, né? Qualquer pergunta, qualquer assunto, ele consegue. Agora, você imagina o sujeito está lendo Isaías 53, né? Aí é facilitar o serviço, né? Então, Filipe se aproxima e a pessoa pergunta, né? O etíope pergunta no verso 34: por favor, de quem o profeta está falando isso? E aí o verso 35 nos diz que, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. O resultado da história você conhece:
Aquele homem conhece a Cristo, volta para sua cidade cheio de alegria. E aqui é um ponto interessante nessa passagem, é que a palavra diz que ele foi a Jerusalém para adorar, né? Só que ele não conhecia Jesus. Isso me faz pensar que há pessoas que muitas vezes vão a Jerusalém adorar e precisam conhecer Jesus, que estão dentro das nossas igrejas, né? E a resposta é a pregação do Evangelho, né? A resposta é anunciar a Cristo com fidelidade, né? Crendo que há muitas pessoas que são religiosas, que precisam ser transformadas em discípulos de Jesus, e Deus vai usar as nossas vidas, os seus discípulos, para pregarem a sua palavra, né? E esse homem volta feliz, alegre para a sua terra, certamente levando a mensagem do Evangelho. Mais uma vez, os 3 elementos aí, quem são os personagens centrais, qual é a condição espiritual e a causa do crescimento, né? Eunuco e o Filipe, eunuco aberto à palavra, sem entendimento, ensinável, com dúvidas, né? Quantas pessoas nós conhecemos que estão com dúvidas, que precisam da pregação do Evangelho, que precisam de uma aproximação, como Filipe fez daquele homem, né? E nós temos aí a descrição de Filipe, ele era diácono, né? Ele está lá naquela lista de Atos 6, ele era também um evangelista, uma coisa muito importante, sensível ao Espírito, vocacionado a fazer algo, e ele fez, capaz de explicar as Escrituras do Antigo Testamento e relacioná-las com Jesus. Que ponto importante, irmãos. O texto nos fala que Filipe estava habilitado a falar daquela passagem, que era a dúvida do etíope, né? Um desafio, se nós queremos fazer discípulos de Jesus, pregar o Evangelho, nós temos que conhecer a palavra. Temos que, conforme Paulo orienta em Colossenses 3, né, deixar que a palavra habite ricamente em nós, que ela faça parte do nosso dia a dia, né, como nosso alimento espiritual diário, como um meio de graça de nosso crescimento e também como um instrumento da missão. Né? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para anunciá-la, né? E também disposto a ensinar. Pessoas que conhecem, mas não estão dispostas a ensinar. E para fazer discípulos é necessário essa disponibilidade, né? Essa disposição, porque envolve tempo, envolve aproximação, relacionamento, relacionamento intencional, investimento, né? E, mais uma vez, a causa aí do crescimento, ação do Espírito, a palavra de Deus, o ensino, a pregação, relacionamento. E o terceiro texto que nós temos como exemplo aqui é o texto de Atos 18, a partir do verso 24, nós temos aqui um casal, né, um casal muito atuante na obra do Senhor no primeiro século, Priscila e Áquila. Temos também um irmão que também estava atuando no reino, Apolo, né? E a palavra diz que ele começou a falar corajosamente na sinagoga, diz o verso 26. Só que Priscila e Áquila, eles eram mais maduros na fé. Eles tinham se aprofundado mais no conhecimento do Senhor e eles perceberam que eles poderiam investir na vida de Apolo para que ele pudesse ir mais longe, né? É uma outra dimensão aqui do discipulado, né? Eu acho muito interessante, irmãos, essa perspectiva do projeto Videira, né? Porque há podemos dizer assim, uma visão mais ampla do discipulado, né? Eles colocam reiteradas vezes, né, nesse livro, que o discipulado é sempre um discípulo mais maduro, ajudando alguém a dar um passo adiante na fé cristã. Seja alguém que está chegando, seja um novo convertido, ou seja alguém que já caminha bastante tempo na igreja, né? Toda vez que um discípulo mais maduro espiritualmente ajuda alguém a dar um passo adiante, isso é discipulado, né? Então, essa importância de que todos nós, discípulos de Cristo, somos chamados a fazer discípulos, né? Uns vão fazer isso com pessoas que estão no início da caminhada, que estão chegando, né? Outros vão fazer isso como professores de uma escola bíblica, como líderes de célula, de grupo pequeno, ajudando, encorajando pessoas a avançarem. Então, a gente tem que ter essa perspectiva maior, né? Porque já falamos isso anteriormente, os irmãos têm ouvido bastante aqui, que antigamente nós achávamos que discipulado era só aquilo que acontecia
numa classe que preparava alguém para o batismo, né? Mas nós estamos percebendo que o discipulado ele passa por todo o ministério da igreja, né? Toda vez que alguém está avançando um passo adiante na vida cristã, isso é discipulado. E é o que nós estamos vendo aqui nesse texto, né? Eles chamaram, tomaram consigo a linguagem do texto, né? Tomaram consigo Priscila e Áquila, tomaram consigo Apolo e investiram nele, né? Investiram nele. Então, nós temos aí Apolo, que era os personagens, Apolo, Priscila e Áquila, Apolo eloquente, conhecedor das Escrituras, fervoroso, humilde, estava em movimento pregando. E Priscila e Áquila, crentes maduros e atentos, tinham discernimento, eram ousadamente amorosos e conhecedores da palavra. E decidiram investir na vida de Apolo, né? O que foi utilizado aí? Palavra de Deus, relacionamento, ensino e pregação. Falaram mais ousadamente, diz o texto, a respeito do reino de Deus, né? E Apolo pôde ir mais longe, né? Será que na igreja local não há pessoas, percebemos que já estão, né, já foram envolvidas, já foram evangelizadas, já estão sendo equipadas, né? Já estão sendo edificadas e precisam de um investimento maior? Se nós atentarmos um pouquinho mais para essas pessoas, será que elas não podem ir mais longe, né? Então, essa é uma dimensão importante também do projeto Videira, né? Daquilo que eles apresentam como discipulado, né? Então, nós vemos aqui, irmãos, nesses 3 textos, né, os personagens centrais. No primeiro texto, Marta e Maria, numa condição espiritual ainda de pessoas que estavam tendo contato com Jesus, né? Se nós pensarmos aí no ministério de 3 anos de Jesus, né? E os contatos que Jesus teve, eles estavam ouvindo a palavra, essa família, né? E aí a gente poderia considerar como novos na fé, ou pessoas que estavam ouvindo a palavra, né? Ainda no início. A causa do crescimento dessas vidas, né? Palavra de Deus, relacionamento, ensino e pregação. No caso do etíope, não crente, religioso, né? Que ia a Jerusalém para adorar, mas não conhecia Jesus, né? E estava voltando alegre com aquilo que tinha acontecido, mas não com a verdadeira alegria que nós só conhecemos, experimentamos quando Jesus se torna o centro da nossa vida, o Espírito Santo vem morar em nós, e o fruto do Espírito é a alegria, né? A genuína alegria. E a causa do crescimento, o Espírito Santo agindo sobre Filipe, agindo no coração do etíope, a palavra de Deus que estava no coração de Filipe, que o etíope estava lendo e foi exposta, e o Senhor usou a palavra, a pregação, o ensino, relacionamento, para que esse homem pudesse não só nascer de novo, mas levar a mensagem para a sua terra, né? Certamente isso aconteceu. Apolo, Priscila e Áquila, líderes em treinamento, né? A condição espiritual de Apolo, e também como é que ele cresceu. Cresceu com relacionamento, com aproximação, com intencionalidade, com um casal que tinha mais para oferecer, né? E fez isso, e investiu para que Apolo, perdão, pudesse avançar ainda mais no ministério. E nós vemos isso, eles seguindo, né, a sua trajetória, sendo bênção na obra de Deus. Então, amados, quem faz discípulos, né? Cada um de nós foi chamado a fazer discípulos, como Jesus fez, por meio de relacionamentos intencionais, onde visamos comunicar a palavra de Deus com as pessoas, sejam elas não crentes, novos convertidos ou líderes em treinamento. O método é o mesmo, discipulado com a Bíblia por meio de relacionamento. Nós vimos nos 3 casos aí, né? Aproximação, intencionalidade, relacionamento e palavra, né? Palavra de Deus como instrumento de crescimento, instrumento usado pelo Espírito Santo para a conversão,
né, e também para o amadurecimento na fé. O ministério da palavra na vida da igreja se inicia no domingo, né, por meio da pregação pública, mas depois ela precisa reverberar, isto é, continuar sendo propagada no cotidiano da igreja, à medida em que a palavra se torna absolutamente central na vida dos membros, ecoando de um para outro. Irmãos, quando nós lemos o material, né, esse material que nós estamos estudando, né, o Projeto Videira, os autores eles vão dar um enfoque muito importante para o culto de domingo, né? Tanto é que eles começam falando aí, né, que o ministério da palavra na vida da igreja se inicia no domingo, porque é uma grande oportunidade, se nós pararmos para pensar, isso deve também começar a mexer conosco, né, na questão aí da treliça, né, da estrutura, né, e nós pensarmos que a maior parte da comunidade vai estar reunida no domingo, né, isso deve nos levar a refletir sobre a importância desse momento, né, em que a palavra vai ser exposta, em que os irmãos vão ter a oportunidade de receber a exposição do Evangelho, que vai trazer não somente convicção, eles trabalham muito isso, né? Não só a convicção na fé, fortalecimento ainda mais na fé cristã, mas eles também estão observando quem está pregando, né? Para que isso se reproduza no seu dia a dia, né? Nós vamos estar, de fato, fazendo aquilo que Efésios 4 nos ensina, né? Preparando os santos para a obra do ministério, investindo, né? E eu me lembro de um livro, né, O que Fizeram do Evangelho, né, o pastor Luiz Felipe também já leu esse livro, e tem um material desse livro muito importante, né, do pastor David Nicholas, em que ele fala sobre isso, né, sobre a importância da exposição do Evangelho semanalmente. Né, ele tinha esse hábito, não importava o assunto que ele estivesse falando, ele sempre fazia uma exposição que ele chamava de clara, sequencial, do Evangelho, né? Ele desenvolveu aquele método da má notícia para a boa notícia, porque ele tinha um pensamento, será que a pessoa que está me ouvindo, ou nos ouvindo, no nosso caso, conhece de fato o Evangelho de Jesus, né? As implicações do Evangelho, as exigências do Evangelho, né? Então, irmãos, o culto de domingo é uma grande oportunidade, né? Mesmo que você família, né? Mesmo que você vai falar sobre finanças, sobre comunhão, né? Mas nós precisamos passar pela exposição do Evangelho, né? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? E essa oportunidade, né? Nesse slide aí, né? O ministério da palavra na vida da igreja se inicia no domingo por meio da pregação pública, mas depois ela precisa reverberar. Então, quando a comunidade está observando você expondo a palavra, os irmãos, né, como líderes, seja do púlpito da igreja, ou do pequeno grupo, ou da classe escola bíblica, né, apresentando o Evangelho de uma forma clara, né, as implicações do Evangelho, a resposta que o Evangelho exige, as aplicações na vida, né, isso vai estar preparando o povo, né, o nosso povo, o povo de Deus, que está debaixo da nossa responsabilidade, para reverberar isso na segunda-feira, na terça-feira, no seu dia a dia, né? Então, é muito importante nós termos essa consciência da oportunidade que nós temos semanalmente, né? Então, nós temos que refletir sobre a importância do púlpito, a importância da pregação, a importância de um estudo bíblico no pequeno grupo ou na escola bíblica, com essa finalidade, né? Porque Efésios 4 diz que aqueles ministérios que lidam com a palavra têm a responsabilidade de preparar os santos para a obra do ministério, para que a igreja esteja comprometida com a grande comissão. Avançando aqui, a palavra de Deus reverbera por meio da música, da oração, por meio das conversas entre os membros, no ambiente familiar, ecoa pelas ruas, alcançam familiares, amigos de trabalho e até desconhecidos. A igreja centrada na palavra é essa igreja que acompanha a trajetória da palavra
que reverbera no cotidiano, na vida comum, no lar e na sociedade. Por isso, esse tipo de igreja cresce. Cresce porque o evangelho é aplicado à vida, né? E aí a conclusão desse slide é muito importante. O púlpito expositivo é extremamente importante porque ele firma e edifica uma igreja expositiva. Púlpito expositivo, igreja expositiva. Né? Esse é o nosso desafio. Irmãos, como liderança, né, nós estamos recebendo treinamento aqui como líderes para que, de fato, tenhamos esse cuidado, essa preocupação, essa intencionalidade de toda vez que tivermos a oportunidade de expor a palavra de Deus, que nós estejamos preparando os santos para a obra do ministério, né? Para que a igreja esteja habilitada, comprometida com a grande comissão no dia a dia, né? Ter essa conexão, né, daquilo que acontece no domingo com o dia a dia, com a missão, de fato, né, na prática cotidiana. E aí nós temos essa para nós, né, a igreja expositiva, né? O próprio Deus é expositivo. Por meio de sua palavra, ele revela seu grande propósito de transportar os pecadores de todas as nações para o reino de seu Filho e transformá-los à sua imagem. Deus é expositivo, o Verbo se fez carne, né? E ele também usa a sua igreja para poder expor a sua palavra. Essa questão aí de, com grande propósito de transportar os pecadores, né? Nós vimos na primeira convicção, né? Sobre essa obra de Deus, né? A pergunta era por que fazer discípulos, né? Porque Deus está chamando, Deus está agregando um povo para ele, né? De toda a tribo, povo, língua e nação, para estar diante do Cordeiro. E quando a palavra é exposta, quando a mensagem do evangelho é anunciada e vidas são convertidas a Cristo, na linguagem de Paulo aos Colossenses, essas pessoas são transportadas do império das trevas e trazidas para o reino de Deus, para serem transformadas à imagem do Senhor Jesus, né? Que coisa tremenda, irmãos, quando nós paramos para pensar, né, nesse desafio de pregarmos a palavra, porque esse é um instrumento usado por esse Deus que se revela, né, que se revelou na história, na criação, na sua palavra, na pessoa de Jesus e agora através da sua igreja, para que vidas sejam arrancadas do império das trevas e trazidas para o reino do Filho do seu amor. Então, a igreja expositiva, o Deus que é expositivo, ele vai inspirar um púlpito expositivo. Né? Quando nós tomamos a Cristo como nosso exemplo, o púlpito vai ser expositivo, a palavra é ensinada com autoridade em oração semanalmente. E aí, irmãos, o que vai gerar, né, esse púlpito expositivo? Ele vai produzir líderes expositivos, né? Pessoas vão ser formadas dentro dessa visão, né, da multiplicação, do anúncio da palavra, né? Líderes expositivos que auxiliam o pastoreio e preparam os aprendizes para a reverberação da palavra. Também, o púlpito expositivo vai produzir aprendizes, discípulos expositivos que vivem e respiram a palavra e falam dela uns aos outros para o crescimento do evangelho. E vai gerar um evangelismo expositivo, onde os planos de Deus em Cristo nos levam a falar a palavra de Deus, né, a palavra do Senhor bíblica, né, ao mundo. E, por último, estruturas de ministério expositivas, né, as treliças, né, estruturas regulares de ensino e treinamento para aprendizes e líderes, mais eventos e grupos para evangelismo, todos baseados na exposição da palavra pelo Espírito. Essas convicções que nós estamos aprendendo, elas são o fundamento para todo o ministério da igreja, né? Todo o ministério da palavra, né? Que envolve, na verdade, todos os ministérios da igreja local. E aí essa figura que a gente já tem
visto já em outras convicções, né? A dimensão do nosso chamado, né, da obra de Deus, é que vidas, ao ouvir o Evangelho, elas são libertas do domínio das trevas e são trazidas para o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor, resgatados e transformados através da pregação do Evangelho. Foi assim na vida do etíope, né? Foi assim na vida de Lídia, na vida do carcereiro em Filipos, na minha e na sua vida, né? O Evangelho é o poder de Deus para nos resgatar das trevas, para nos trazer para o reino de Deus, né? Quando Cristo é anunciado e quando uma vida é reconciliada com Deus, ela é redimida e vai fazer parte desse povo, né? O povo que vai adorar o Cordeiro para todo sempre, né? Então nós vemos aí, pela pregação, treinamento e exemplo, pastores equipam cada cristão para ajudar aqueles ao seu redor a avançar na vida cristã. E aqui eles colocam esses 4 verbos que tratam desde o início, desde o envolver até o equipar, né? Envolver aqueles que estão ainda distantes, que ainda não têm um contato com o Evangelho de Cristo, e após o envolvimento, o próximo desafio é a evangelização, né? Depois de uma vida envolvida e evangelizada, ela precisa ser estabelecida, né? Que as raízes sejam colocadas, né? Fundamentadas, e também precisa ser equipada para que esse ciclo continue, né? É um ciclo contínuo. Eu gosto desse material, eu gosto desse projeto, porque ele nos faz enxergar todo o processo, desde o envolvimento com aqueles que ainda não fazem parte da nossa comunidade, que precisam de aproximação, até aqueles que precisam ser equipados para que esse ciclo seja contínuo. E o elemento que vai unir todo esse processo é a exposição da palavra, né? É o relacionamento intencional do discipulado no dia a dia da vida da igreja. E aí nós temos o coração, né, desse desafio da grande comissão, que é a evangelização. E aí, irmãos, eu queria chamar a atenção dos irmãos, e nós já vamos nos dividir em grupos para pensarmos um pouquinho sobre essa questão da evangelização, né? Eu falei no primeiro encontro, né, algo que eu ouvi recentemente, Ronaldo Lidório, né, que me chamou a atenção, né, ele falando sobre essa questão da dificuldade de se falar do Evangelho, né? Ele disse, olha, a gente consegue falar naturalmente de tantos assuntos, mas quando chega nessa questão da evangelização, nós ficamos, às vezes, inibidos, né? E ele argumenta, né, ele fundamenta essa fala dele no fato de que é algo espiritual. A gente acabou de ver aqui que quando uma vida se converte a Cristo, ela sai do império das trevas. Então, obviamente, que há uma resistência espiritual. A palavra do Senhor nos fala isso, né, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Paulo falando em Atos 26, ele diz, né, que a conversão, na verdade, é uma libertação da potestade de Satanás e uma vinda para o reino de Deus, como ele fala também em Colossenses 1. Então, nós não podemos achar que é uma tarefa que nós podemos desenvolver sem uma ação do Espírito Santo. Tanto é que o próprio Senhor Jesus disse aos discípulos, aos apóstolos, que eles deveriam permanecer na cidade até que do alto eles fossem revestidos de poder. E eu quero, antes da gente se dividir em grupos, pensar em 2 textos, bem rapidamente com os irmãos, que nos falam sobre essa necessidade que nós temos de ousadia, né? De coragem para anunciarmos a palavra. O primeiro texto que eu quero considerar com os irmãos é Atos, capítulo 4. Os irmãos conhecem esse texto, quando os apóstolos eles são soltos, né, depois da prisão por conta da cura daquele coxo, no capítulo 3. E quando eles saem, diz o verso 23, que eles procuram os irmãos, né, e contam, né,
tudo aquilo que eles tinham sofrido dos anciãos, diz o verso 23 de Atos 4, dos principais sacerdotes. Aí a igreja, os irmãos que estavam reunidos, eles oram unanimemente, reconhece a soberania de Deus, no verso 24, né? Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, e daí por diante. Fala de que a igreja, que o povo de Deus enfrentaria adversidade, né? As nações se levantariam, os reis da terra, versículo 25, 26. E no versículo 29, eu acho muito interessante o que eles vão pedir ao Senhor, né? No verso 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eu creio, irmãos, que conscientes de que todos nós, todos os membros do corpo de Cristo foram chamados a fazer discípulos, nós precisamos pedir isso ao Senhor. Que nesse desafio da evangelização, né, nesse desafio de explicar a mensagem do Evangelho, e muitas vezes, o que nós vamos falar? Né? Se você tivesse a oportunidade hoje de explicar a mensagem do Evangelho a uma pessoa não convertida, pedir ao Senhor ousadia, né? A ousadia que Filipe teve ao se aproximar daquele etíope, né? A ousadia que os discípulos tiveram depois da morte de Estevão, né? Quando a igreja é espalhada, a palavra diz que eles iam por toda parte pregando o evangelho, né? E aqui nós vemos esse testemunho, e Deus responde essa oração, é isso que me encoraja, e eu quero deixar essa palavra de encorajamento a todos nós, porque todos nós aqui estamos no mesmo propósito, né, de sermos uma igreja que evangeliza, que discipula, comprometida com a grande comissão. O verso 31 diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E o segundo texto é Efésios 6, eu já falei no outro encontro, é que Paulo, quando fala da armadura de Deus, e ele diz que os irmãos deveriam usar toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, nós lutamos contra principados e potestades. Ele diz que isso só pode acontecer com toda a oração, no verso 18, mas depois, no 19, ele também pede àqueles irmãos que orassem por ele, né? E ele diz, e também por mim, Efésios 6,19, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Tanto Atos 4 quanto Efésios 6,19 nos desafiam a pedirmos a Deus coragem, ousadia, para avançarmos com a proclamação do Evangelho. Para que uma pessoa tenha fé salvadora, o que precisa ser transmitido a ela, né? A essência é anunciar o Evangelho. O primeiro texto que foi lido hoje, Atos 14, né? Tendo anunciado o Evangelho, fizeram muitos discípulos. Não existe discipulado sem a pregação do Evangelho. Os homens são salvos mediante a proclamação do verdadeiro Evangelho, né? E aí a palavra Evangelho aparece no Novo Testamento associada a algum verbo: anunciar, pregar, fazer notório, comunicar, proclamar, testemunhar, falar, né? Então, nós ouvimos sempre aquela máxima, né? Olha, é muito importante o testemunho. Obviamente que é muito importante o testemunho da nossa vida cristã, mas isso, de maneira nenhuma, anula, pelo contrário, encoraja e estimula o anúncio, porque a fé vem pelo ouvir. Por muito tempo também nós ouvimos isso na igreja, não é importante o seu testemunho, falar não é importante. Não, amados irmãos, as duas coisas são importantes, né? Falar o evangelho, pregar a palavra, comunicar, testemunhar, porque a fé vem de Deus, aprove ao Senhor chamar para si os seus eleitos, os seus escolhidos, pela loucura da pregação. Então, nós precisamos, como igreja, pregar a palavra. Faz parte da missão, né? A nossa identidade é
raça eleita, sacerdócio real, nação santa, para uma missão, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Né? Nós temos aí essa palavra de Mac Stiles, né? Essas perguntas principais: quem é Deus? Né? O Evangelho começa com Deus, quando a gente anuncia o caráter de Deus e quem é o Senhor, por que estamos nesse caos, né? Falando do homem pecador, o que Cristo fez, né? A obra de Jesus e como podemos voltar para Deus, né? As exigências para ingressar no reino, né? O arrependimento e a fé, né? Ele afirma: não existem perguntas mais importantes no mundo. Então, pregar o evangelho é falar do caráter de Deus, de quem é Deus, né? Apresentá-lo como Criador, falar depois que esse homem que foi criado se desvinculou de Deus, rompeu com Deus, acreditou numa mentira que poderia ser igual a Deus, foi expulso do jardim. Não podemos voltar para lá sozinhos com as nossas pernas, mas Deus providenciou o meio e para que houvesse uma reconciliação com ele através do seu filho, que viveu perfeitamente, que morreu em nosso lugar, que foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia para nunca mais morrer, e ele convida homens e mulheres a se renderem ao seu amor em arrependimento e em fé em Jesus Cristo, né? Então, a evangelização é a proclamação do Cristo bíblico e histórico como Salvador e Senhor, com o intuito de persuadir as pessoas a vir a Ele pessoalmente e, assim, se reconciliarem com Deus. A comunicação clara e fiel do Evangelho, visando, sob o poder e a dependência do Espírito Santo, levar pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tornando-se seus discípulos. Então, esse é o nosso propósito ao comunicarmos o Evangelho de maneira clara e fiel, sob o poder e a dependência do Espírito Santo. Evangelizar é um estilo de vida. E aí, meus irmãos, eu queria, nesse momento, parar um pouquinho, né, para nós pensarmos nessa pergunta. Nós vamos nos dividir em grupos, né? Vamos gastar aí uns 10 minutinhos, nosso tempo já está avançado. Eu queria pensar nessa pergunta que está no livro, na página 129, né, em que eles fazem essa pergunta, os autores, né? Quais são as principais razões, em sua opinião, pelas quais muitas pessoas em nossas igrejas não falam da palavra a outras pessoas na igreja, em casa ou na comunidade? Então, eu queria agora em grupos, eu vou interromper aqui a exposição sobre essa pergunta, né? Quais são as principais razões pelas quais muitas pessoas em nossas igrejas não falam da palavra a outras pessoas na igreja, em casa ou na comunidade? Então, a Carol vai estar aí nos dividindo em grupos e a gente vai estar pensando um pouquinho sobre essa pergunta. Ok, irmãos? Ok, pastor. Grupos abertos. Muito bem, pessoal. A gente está voltando. Nós ainda tínhamos muito material, essa convicção ela é grande, né? E o pastor Luiz Felipe, então, disse que o material vai estar disponível, né? Os PowerPoints, os slides do PowerPoint para os irmãos, que ainda teria ainda mais algumas coisas sobre o discipulado. A gente parou aqui na questão da evangelização, fizemos essa divisão em grupos, né? Com essa pergunta, né? Quais são as principais razões, em sua opinião, pelas quais muitas pessoas em nossas igrejas não falam a palavra a outras pessoas na igreja, em casa ou na comunidade? Eu queria abrir, pelo menos para dois irmãos que pudessem falar aquilo que vocês compartilharam no grupo antes da gente encerrar aqui, né? Eu sei que nós temos aí bastante gente, muita gente que gostaria de falar, mas pelo menos dois irmãos que puderem, uma irmã, um irmão, puder compartilhar aí, abre o microfone para a nossa edificação e a gente já está caminhando para o encerramento aqui. Posso então, irmão? Pode? Quem falou? Graziane. Com esse nome você pode falar à vontade, é o nome da minha esposa. É mesmo, benção. Para tudo, é a primeira da fila, pode falar. Meu grupo abençoado, pastor. E a gente tinha a mesma convicção
E assim, o irmão lá que pegou falou, se rolasse um exemplo de um valor monetário, será que seria um pé para ter motivação? Outros falaram da falta de profundidade. Como é que nós vamos fazer discípulos ou evangelizar se a gente não tem conhecimento de quem está se falando? Infelizmente, hoje, as nossas igrejas, muitos dos nossos irmãos, sem querer julgar, estão indo como se fosse um fast food. Não quer comer aquela comida sólida, aquele leite, porque quando o pastor, o líder começa a puxar, ele sai e vai para outro lugar, infelizmente. Terceirizar, porque entende que tem um irmão que é evangelista, ou ele tem um chamado, então a obrigação é dele ou do departamento. Não queremos sair da nossa zona de conforto, medo de sair do conforto e fuga da responsabilidade, porque a palavra manda ir de pregar o evangelho e no versículo não está falando para quem, mandou todo mundo ir. É obrigação, não é para quem quer fazer, é para ir fazer. Olha, Graciane, que grande diagnóstico que o seu grupo fez aí, né? Dá para a gente poder aprofundar bem mais aí, né? E aí a gente percebe com essa resposta, né, as respostas que vocês encontraram, a necessidade dessas convicções, né, disso ser bem fundamentado na igreja, né? Para que cada discípulo tenha essa consciência de missão, né? Outro irmão que gostaria de falar? Irmão Gilson? Isso, eu anotei 4 coisas aqui do grupo. É triste, mas é real, pelo menos parcialmente, né? A pessoa que não fala de Jesus é porque provavelmente ela não é convertida, não teve experiência com Cristo. Quem teve, quer falar, ainda que mais intensa ou menos intensa, ela fala. A pessoa não conhece o Evangelho, compartilhei com a irmã Graciane aí, ela não conhece o Evangelho, ela não tem conteúdo para aproveitar as oportunidades, que a gente chama de ponte, né? O irmão falou que existe uma anemia bíblica, né? A gente não está anêmico quanto à Bíblia, né? E a gente não consegue avançar na proposta de evangelizar. E um outro irmão disse que a pessoa não entendeu ainda o que é ser cristão, não entendeu ainda a missão da igreja. Muito bem, gente. Realmente, o que os irmãos levantaram aí é algo muito importante da gente considerar e precisamos orar e trabalhar, né, para que essa situação seja revertida, para que a igreja local tenha essa consciência missional, né, cada um de nós, como discípulos de Cristo, e, de fato, quando nós encontramos aquele tesouro, né, no campo, a gente larga tudo e a gente quer falar disso, a gente quer testemunhar. Há uma alegria em compartilharmos, né, aquilo que Jesus fez na nossa vida, e nós temos esse privilégio. O salmista diz, né, que o Senhor nos deu um tremedal de lama, ele nos colocou os pés numa rocha e colocou nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quem realmente foi lavado, regenerado pelo Espírito Santo, não consegue se calar, né? Nós temos uma mensagem, nós temos um compromisso de ser e fazer discípulo de Jesus. Então, graças a Deus, pelos irmãos e irmãs que aqui estão, né, temos solidificado ainda mais essa visão, mas com o propósito de multiplicar isso na igreja local, né, na esfera da nossa atuação, sermos instrumentos, né, para que os nossos irmãos e irmãs estejam engajados, né, na obra do Senhor. Amém? Denise, né, oração por intrepidez, conhecendo a palavra e vivendo intencionalmente Jesus em sua vida. Eu creio que a gente deva terminar orando, né? Eu citei Atos 4 e Efésios 6, acho que seria muito bom a gente terminar essa primeira parte pedindo isso ao Senhor, que nos dê ousadia, que nos dê coragem, intrepidez, para anunciarmos essa palavra, esse evangelho poderoso. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Eu vou pedir a irmã Grazi Guimarães para fazer essa oração, né, entregando as nossas vidas nas mãos do Senhor, para que, de fato, tenhamos a ousadia para levarmos essa palavra, fazermos discípulos em nome de Jesus. Amém.
Ó Pai de amor, Pai querido, Pai, Senhor dos senhores, Rei dos reis, te amamos e te exaltamos na beleza da tua santidade por tudo que tu és, ó Pai, com perdão dos nossos pecados. Somos gratos a ti por nos dar a direção, ó Pai, de multiplicar o teu reino, ó Pai, de tornar o seu evangelho simples e próspero, ó Pai, nas nossas igrejas, Senhor, que nós possamos ser discípulos de Cristo e não apenas membros de igrejas, ó Pai, que nos tornemos, ó Pai, inconformados apenas, ó Pai, de somente nós sermos salvos, mas sim buscarmos mais almas para Ti. Dê-nos, ó Pai, paixão pela colheita, paixão por almas, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, sair em defesa do Evangelho, em busca de almas, para que o Seu reino seja divulgado e propagado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, amados, Deus abençoe os irmãos.